Estimado diácono Sandoval, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, noivos aqui presentes, Murilo e Luana, hoje celebramos o 14º domingo do tempo comum e nós encontramos Jesus no Evangelho, que nos ensina duas coisas. Primeiro, Jesus se volta ao Pai e diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Jesus nos ensina a nos voltar para Deus e reconhecê-lo como Pai, Senhor do céu e da terra. Ele detém o poder, caríssimos irmãos e irmãs, tanto no céu quanto na terra. E por isso, diante de todas as realidades que nós vivenciamos aqui na terra, nós devemos nos direcionar, nos voltar para Deus, sempre nessa atitude que Jesus teve. Nós precisamos louvá-lo, reconhecê-lo como nosso Deus, e reconhecer o que Ele tem feito em nossa vida. A oração que Jesus faz hoje, o louvor que Ele eleva ao Pai, Ele eleva em função daquilo que Deus revelou para a humanidade inteira. E Ele, de modo especial, revela para os pequeninos. E o que foi que Deus revelou para a humanidade? O que foi que Deus revelou na pessoa dos pequeninos? A si próprio. Deus se dá a conhecer. Deus se revela na pessoa do seu Filho Jesus. Pois todos aqueles que estão com Jesus o reconhecem como o Salvador. O reconhecem como Messias, diferente dos mestres da lei, diferente dos fariseus e dos judeus, que acusavam Jesus de blasfemo, quando Jesus se apresentava como Filho do homem, como Filho de Deus. Eles não aceitavam que Jesus fosse, mas já os pobres, os pecadores, os simples, viam e reconheciam em Jesus não só um grande profeta, não só um homem que trouxe para a terra uma outra realidade, mas o reconhecia como o Messias, como o Filho de Deus. E veja quanta alegria invade o coração de Jesus quando ele é reconhecido com a sua verdadeira identidade. Numa certa ocasião, Jesus reúne os seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do homem? E eles dizem, alguns que é João Batista, que é Elias. E Jesus então volta para ele e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro toma a palavra e disse: tu és o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tu és o Messias. E Jesus se volta para Pedro e diz: Pedro, não foi tu que dissestes isso, mas o Espírito Santo que te revelou. E por isso então Jesus se alegra daquela resposta de Pedro, pois Pedro não só dá um testemunho de reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus, mas representa todos nós que também hoje aqui nos reunimos para celebrar esta Eucaristia e proclamar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus, o Senhor da nossa história. Por isso, amados irmãos e irmãs, nós, quando verdadeiramente reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como Messias, nós causamos no seu coração uma grande alegria. Precisamos saber, de fato, quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, e através de Jesus, Deus se dá a conhecer. Através de Jesus, Deus revela-nos as maravilhas que Ele tem lá no céu reservada para nós. Através de Jesus, caríssimos irmãos e irmãs, Deus caminha entre nós. Deus
passa por entre a humanidade e vai se deixando revelar e até mesmo deixa-se tocar por nós, pela humanidade. E o segundo ensinamento que nós extraímos deste evangelho é quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quantas pessoas nós encontramos nesse mundo que dizem que estão cansadas, né? Mas o cansaço não é o cansaço do trabalho diário. Hoje estamos celebrando um matrimônio. Quantas esposas e esposos dizem: eu estou cansado desse casamento, eu não aguento mais. Quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, dizem: eu estou cansado desse trabalho, eu estou cansado até mesmo da vida. Tem pessoas que se cansam até mesmo de viver, pessoas que começam a viver uma vida, como o próprio Jesus diz, uma vida cheia de fadigas, né? Vós que estáis cansados e fatigados. Quantas pessoas nós encontramos pelo mundo afora que vivem assim? E Jesus diz: olha, vós que estáis cansados e fatigados, vinde a mim, e eu vos darei descanso. O que é que Jesus está propondo para essas pessoas? O que é que Jesus está propondo para nós, caríssimos irmãos e irmãs? Jesus propõe uma vida nova. Jesus propõe um dinamismo na vida daquelas pessoas que já estão fatigadas da sua condição. Mas, se nós não escutarmos esse chamado de Jesus, muitas pessoas vão procurar descanso em outras realidades. Quantos casamentos se destroem por causa desse cansaço, dessa fadiga, e às vezes os esposos vão buscar esse descanso na mesa de bar, na bebida, no álcool, na droga. Quantos casamentos se desfazem porque os cônjuges, né, o esposo, a esposa, vai buscar aliviar a fadiga do seu casamento nas festas mundanas, nas farras do dia a dia. Reúne um grupo de amigas, de amigos, e vão começar a viver como se não fossem casados, mas na ilusão de que esse cansaço e essa fadiga vai passar. Mas o que é que acontece? No outro dia, o peso é maior, o cansaço é maior, porque, caríssimos irmãos e irmãs, o mundo não oferece aquilo que Jesus está propondo para nós hoje. O descanso e o alívio das fadigas, o mundo não nos oferece, pelo contrário. Quanto mais nos refugiamos no mundo, mais fatigados estaremos, mais cansados estaremos, porque só em Jesus, como Ele mesmo apresenta aqui, é que nós encontraremos esse descanso. Se vós estáis cansados e fatigados, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus propõe nos ensinar a viver a nossa vida. Jesus propõe, caríssimos irmãos e irmãs, a nos ensinar a viver como um bom esposo, como boa esposa, como um bom e profissional na sua área de serviço. Jesus nos ensina e Jesus nos propõe a nos ensinar a viver bem a nossa vida. Então, se nós ouvir atentamente a proposta de Jesus e começar a caminhar com Ele, então esse peso e essas fadigas do cotidiano começam a se desfazer. Por que que se desfaz? Porque nós agora vamos viver uma nova dinâmica da nossa vida.
Aquela rotina diária, ela se desfaz, porque quando Jesus entra na nossa história, ele começa a nos movimentar. Porque a proposta de Jesus é uma dinâmica nova na vida do seu povo e nos faz enxergar a vida com um olhar diferente. Jesus nos ensina a buscar, a cultivar aquilo que é mais precioso, aquilo que nos constitui enquanto pessoas e enquanto comunidade. E às vezes, se nós não escutamos a Jesus, nós vamos perdendo isso. Nós vamos nos distanciando, caríssimos irmãos e irmãs, dessa vida leve, pois ele propõe, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus propõe uma leveza na vida de todos nós. E se nós buscamos essa comunhão com ele, e se nós buscamos escutá-lo e colocar em prática os seus ensinamentos, a nossa vida muda. Nos tornamos pessoas muito mais suaves, pessoas muito mais leves, pessoas que de fato vão viver a partir de todo esse projeto apresentado por ele. Vamos viver felizes, os casais serão mais felizes, os homens, as mulheres que exercem as suas profissões serão muito mais felizes, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos a partir dos ensinamentos de Jesus. Por isso precisamos conhecer. Mas, caríssimos irmãos e irmãs, como tudo isso deve acontecer? Como que nós conseguiremos viver essa comunhão com Jesus e alcançar em nossa vida essa leveza, essa suavidade que ele propõe para todos aqueles que o buscam? São Paulo, na carta aos Romanos, vai justamente nos dizer isso. Nós precisamos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Essa dicotomia de São Paulo aos Romanos revela-nos como devemos viver nesse mundo. Viver segundo o Espírito e viver segundo a carne. O que seria viver segundo o Espírito? E o que seria viver segundo a carne? Viver segundo o Espírito, caríssimos irmãos e irmãs, é lembrar daquilo que São Paulo disse na carta aos Coríntios: ninguém diz Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pela força do Espírito Santo. Logo, nós não proclamamos o nome de Jesus e não teremos uma comunhão com Jesus se não estivermos uma docilidade com o Espírito Santo, uma abertura, uma intimidade com o Espírito Santo. E viver então segundo o Espírito é você amanhecer o seu dia e se colocar na presença de Deus, porque é o Espírito Santo que nos move para a oração. Viver segundo a carne é você se distanciar cada dia da presença de Deus. E de que maneira isso? Nós fazemos isso quando nós deixamos de fazer as nossas orações, quando nós deixamos de vir à missa, quando nós deixamos de participar dos sacramentos da igreja. Então essas realidades todas vão configurando naquilo que São Paulo nos afirma hoje, que é viver segundo a carne. Viver segundo a carne é ignorar a presença de Deus em nossa vida. Por isso então, caríssimos irmãos e irmãs, diante da dicotomia apresentada por São Paulo aqui, cabe-nos fazer uma escolha. Eu quero viver segundo a carne ou segundo o Espírito? Aqueles que desejam viver segundo o Espírito, esses escutarão o que Jesus nos propõe no Evangelho de hoje e vai alcançar a leveza e a suavidade da vida apresentada por Jesus. Mas aqueles que preferirem viver segundo a carne vão se esvaziando ainda mais e vão vivendo cada vez mais o cansaço imposto pelas realidades mundanas e vão vivendo fatigados justamente por essas realidades que o mundo impõe sobre nós. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos propõe um único caminho: abrir-nos ao Espírito Santo, buscar uma intimidade com Ele,
para que alcancemos estar com Jesus e que Jesus possa nos conduzir até o Pai. Esse é o caminho proposto pelo Senhor e nós precisamos então, todos os dias, cultivar essa intimidade com o Senhor por meio do Santo Espírito, pois Jesus se faz presente em nosso meio pela ação do Espírito Santo. Quando nós celebramos a Eucaristia, quando vamos consagrar as espécies do pão e do vinho, o Padre invoca o Espírito Santo e diz: derramai, Senhor, o vosso Espírito Santo para que este pão e este vinho se transforme no corpo e sangue de Cristo. Então a presença de Jesus permanece em nosso meio pela ação do Espírito Santo. Logo, nós necessitamos, é uma necessidade para estar em comunhão com Cristo, uma docilidade e uma amizade com o Espírito Santo de Deus. Por isso devemos pedir. E Jesus ensina em um outro evangelho aos seus discípulos e também nos ensina que nós devemos pedir sempre. E ele diz: olha, se vocês pedirem, o Pai vos dará, e vos dará o Espírito Santo. Por isso que possamos pedir nesta celebração, nesta Eucaristia, que o Senhor nos conceda essa graça de vivermos plenificados da ação do Espírito Santo, e que esses noivos que hoje aqui se encontram possam, nessa entrega, nesse enlace matrimonial, por meio deste sacramento, que eles possam receber toda a ação do Espírito Santo em vossas vidas, e a partir de hoje, que possam assumir verdadeiramente esse matrimônio cristão, sendo sinal para a sua família, para a nossa comunidade, que esse é o caminho para que possamos verdadeiramente alcançar essa leveza e essa suavidade em Cristo Jesus, buscar a ação do Espírito Santo. E hoje, por meio desse sacramento, o Espírito Santo sela isso na vida de vocês. Por isso, os jovens que aqui se encontram, os amaziados que aqui se encontram, despertem para isso. Não vivam amaziados, não iniciem uma vida matrimonial sem antes receber a graça do sacramento do matrimônio, pois é através deste sacramento que Deus abençoa, santifica e institui a sua família como um templo sagrado, como um lugar onde as bênçãos de Deus se concretizam, se tornam uma realidade, pois nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que a família é o santuário de Deus, e esse santuário se torna verdadeiramente visível aos olhos humanos e visível também na comunhão com Deus, quando se inicia aqui na presença do Senhor. Que Deus confirme em vossos corações e que a vossa família se torne no mundo esse santuário da presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus